Fala, meu povo! Hoje é dia de tipicidade, dia de direito penal, a melhor matéria. Hoje nós vamos aprender sobre o que é um crime culposo. Nós iremos aprender sobre os tipos de dolo, nós iremos aprender sobre omissão própria, omissão imprópria, nosso crime preterdoloso, tudo isso em meia hora. E no final ainda tem um resumaço para você levar direto para o seu material. Isso é Soma Concurso, fica aí! Antes de começar a nossa aula, por favor, se inscreva no canal, você ativa o sininho. Por quê? Porque o No Soma tem aula todos os dias da semana, é um curso gratuito de questões. Eu nunca vi isso. E outra, material de qualidade, vídeos, videoaulas, simulados. Sabe onde que você vai encontrar? Assinando aqui, ó, o nosso pacote para PMDF, a nossa assinatura ilimitada. Deixa eu te contar um segredinho. Não sei nem se eu posso, mas eu vou te contar. Você viu que no edital do IBAMA, esse ano passado, caiu o direito penal. Todo mundo ficou, né? Ah, a gente vai morrer, a caneta vai voar. Olha só. O Soma Concursos, que aprovou dezenas de alunos, deu 6 horas de direito penal. A gente cobriu todo o edital em 6 horas. Isso dá o quê? Isso dá 4 vezes o seu ciclo de 1h30, você ia matar uma matéria. A menor nota fez 20 pontos líquidos, porque o Soma não está preocupado em ficar enchendo linguiça. Aqui é conteúdo e questão. Então, para de perder tempo vendo 20 blocos de meia hora, se você pode muito bem matar essa matéria muito rápido. E eu vou te provar no vídeo de hoje, te trazendo mais de 80% da matéria de tipicidade em apenas meia hora, resolvendo questões. E no final vai ter ali um resumaço de tudo que a gente aprendeu. Vamos lá! Então, tipicidade, coisa boa. Professor Gabriel Ramos. Direito penal, questão inédita, feito pelo lindo, pelo cheiroso e pelo tudo de bom Gabriel Ramos. O conceito de crime deve ser estudado por 3 análises: material, formal e analítica. No que se refere à análise analítica, o Código Penal adotou a teoria unitária, basta que o fato seja ilícito para que seja considerado crime. Teoria bipartite, o fato deverá ser típico e ilícito. Teoria tripartite, o fato deverá ser típico, ilícito e culpável. E teoria quadripartite, o fato deverá ser típico, antijurídico, culpável e punível. Então vamos lá. Vamos começar pela A. Eu não estou interessado aqui em ficar fazendo você decorar conceito. Aprende o conceito. Aprenda este conceito. Professor, adota a teoria unitária? Me diga você. Você vai me responder. Me diga você. Teoria unitária, basta que o fato seja ilícito. Então, eu cheguei aqui em você, coloquei uma arma na sua cabeça e falei: atire. Atire na sua mãe. Ou você morre ou você atira na sua mãe. E aí? Aí você vai escolher morrer, obviamente. Mas vamos lá. Atire naquele cachorro ou eu te mato. Ou você atira no cachorro ou eu te mato. Ou você rouba aquela loja ou eu te mato. O ato de roubar, vamos começar o furto, 155, 157, é crime. E aí você vai dizer: ó, professor, mas você colocou a arma na minha cabeça, eu estava sob coação física irresistível. Mas calma aí então. Então, se o Brasil adotasse a teoria unitária, você responderia por um crime que eu te obriguei a fazer. Então, obviamente não é a teoria unitária. Teoria bipartite, o fato deverá ser típico e ilícito. Afinal, o que quer dizer tipicidade? Tipicidade quer dizer que aquele fato penal ele deverá estar previsto em uma lei. Ele deverá seguir aquilo que a lei diz. Se a gente pega o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, qual que é a tipicidade? Matar alguém. Se você for executar um fato típico, qual que seria? Matar alguém, executar o núcleo daquele tipo penal. Perfeito, professor. Até aí, ok. Ah, mas e aí ele tem que ser ilícito. Professor, eu acho que é ela. Mas lembre-se, meu querido, lembre-se que, olha só, você, né,
ficou louco. Estudou tanto para concurso que você ficou louco, 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 louco. Não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Você teve um surto psicótico incurável, ok? Você ficou louco, louco, louco. Você não tinha noção do que estava fazendo. Se o Brasil adotasse somente essas duas teorias, né, pelo critério biopsicossocial, você deveria responder igual aquele que matou de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Então, não basta ser típico e não basta ser lícito. Ele vai ter que ter o quê? A culpabilidade. E o que é a culpabilidade, professor? A culpabilidade ela vai ser o juízo de reprovação, ou seja, a pessoa devia agir como pelo direito. Se você não tinha noção do que estava fazendo, que você ficou louco, tinha como você agir pelo direito? Não tinha como você agir pelo direito. Então, o que veio o Código Penal dizendo? Essa é a nossa resposta correta. O fato deverá ser típico, porque precisará estar previsto em lei, deverá ser ilícito, ou seja, deverá ser contra a lei, e ele deverá ser culpável, porque o agente ele deverá ter a capacidade de responder pelos seus atos. Entende? Bora! 2. Resultado naturalístico diz respeito à modificação no mundo real que a conduta do agente provocará, de acordo com Bittencourt e César Roberto. Quanto ao resultado naturalístico, assinale a alternativa correta. Os crimes materiais exigem a ocorrência do resultado naturalístico, sem o qual não há consumação. Nos crimes de mera conduta, o agente por si só configura o crime. O resultado não interfere na punibilidade. Por isso, a doutrina majoritária entende que os crimes formais e os de mera conduta são sinônimos. E 3, nos crimes formais, o tipo penal descreve tanto a conduta quanto o resultado. No entanto, ocorrerá a punibilidade ainda que o agente não atinja o resultado previsto no tipo penal. Professor, não me lembro de ter visto essa matéria. Então vamos começar aqui, ó. 1. Crime material. O que é um crime material? No crime material, o tipo penal irá prever o crime e o resultado. Então, artigo 157, subtrair coisa de água a alguém mediante violência ou grave para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça. O que temos aqui? Subtrair o item para si ou para outro mediante grave ameaça. A gente tem o crime e o resultado. Ok? Então, se você roubou, o resultado é a transferência de posse. Então, o próprio tipo penal, ele tem tanto a ação quanto o resultado. E, professor, e se eu tirar o resultado? Aí você não subtrai. E se eu tirar a ação de subtrair? Não tem crime. Então, para que seja um crime material, você precisará estar de acordo com o tipo penal e ter o resultado. Perfeito? E é isso que a questão está dizendo? É isso que a questão está dizendo, correta. Depois aqui a gente vai colocar uma observação, porque o professor ele pangou aqui. Vai colocar aqui a observação. Nos crimes de mera conduta, o agente por si só configura o crime. A conduta do agente por si só configura o crime. O resultado não interfere na punibilidade. Por isso, a doutrina majoritária entende que os crimes formais e os de mera conduta são sinônimos. Muito interessante, muito interessante. Então, aqui a gente vai ter que saber a diferença, se é que existe, entre um crime de mera conduta, cadê? E um crime formal. Professor, existe? Existe, tá? O que acontece? No crime de mera conduta, ok? E no crime formal, não precisa do resultado, diferente do crime material, tá? Lembre-se que o material, ele exige o resultado. Já no crime formal e de mera conduta, você não precisa desse resultado. Afinal, professor, qual é a diferença? A diferença é a seguinte: quando, meu lindo, meu cheiroso e meu tudo de bom, temos um crime de mera conduta, a mera existência
é crime. Ok? A mera execução daquilo será um crime. Professor, me dá uma dica, né? Eu tô perdido. Te dou, meu querido, te dou. Vamos lá. Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. O que que diz? Sobre o porte de arma. Se você tá ali portando arma, né, irregularmente, obviamente, está aqui portando a arma, aquilo é um crime. Se você usou a arma para atirar em passarinho, é crime. Se você só tá andando com a arma, é crime. Se você usou ela para ameaçar o ex da sua mulher que tá brigando com ela, é crime. A mera conduta de portar a arma de fogo irregularmente é um crime. Beleza. Então, qual que era o resultado do meu porte? Mera conduta. O mero fato de estar armado irregularmente é um crime. E o crime formal, professor? O crime formal, a gente pode ter aqui como exemplo a própria extorsão mediante sequestro, né? O famoso sequestro relâmpago. Todo mundo já ouviu falar do sequestro relâmpago. Como é que acontece? O cara vai lá, coloca a pessoa dentro de um carro, né, e fala, nossa, agora a gente vai ali, vai sacar dinheiro. Artigo 159, né, que é privar a liberdade de alguém com o intuito de obter o lucro. Então, beleza, eu coloquei a pessoa no carro, falei, olha, a gente vai passar ali no banco e você vai sacar todo o dinheiro, bora pra agência do seu banco. Ah, mas o meu banco é aquele roxo que não tem agência, aí eu te mato, né, pra você aprender a escolher banco. Não, brincadeira. Aí você vai lá, né, e leva a pessoa para sacar o dinheiro. A pessoa sacou o dinheiro no meio do caminho, eu desisto. Por quê? Porque ela não tinha mais dinheiro. E aí, vamos lá, eu levo a pessoa para sacar o dinheiro, ela não tinha dinheiro. Melhor exemplo assim, levei para sacar, ela não tinha o dinheiro. Restringir a liberdade de alguém para obter lucro. Se eu obtive o lucro ou não, problema meu. Por quê? Porque é um crime formal. E no crime formal, o resultado não importa. Você cometer aquele crime já é um crime, já vai ser tipificado. Então, professor, mas a questão diz que eles são sinônimos. Eles são sinônimos? Eu acabei de te mostrar a diferença. Enquanto você portar, você está ali diante daquele crime, praticando ele naquele exato momento, a sua mera conduta é crime. No outro, você dá início a um crime com ele, mas não obtém o resultado daquele crime. São sinônimos? Não! Eles não são sinônimos. Eu tô doido, a câmera perdeu o foco. Aí complica. O professor fica passeando, aí a câmera ela perde o foco. Entendeu? Então, essa aqui está errada. Por quê? Porque está falando que são sinônimos e não são. 3. Nos crimes formais, o tipo penal descreve tanto a conduta quanto o resultado. No entanto, ocorrerá punibilidade ainda que o agente não atinja o resultado? Perfeito. Perfeito. Pode apagar esse aqui que o professor viajou não, tá certo. Não atinge o resultado. Perfeito. Quais estão corretas? 1 e 3. Tem 1 e 3 aqui, tem 1 e 3 aqui. Não tem 1 e 3. O professor pangou sim. Devolve o asterisco. Estão corretas a 1 e a 3. Perfeito? Richarlison, artista de rua, fora contratado para fazer uma apresentação na mansão de um senador. Após o desentendimento partidário, o senador atira uma taça no artista que sofre um grave corte na artéria femoral. Após dirigir-se à mesa de cirurgia, o anestesista aplica erroneamente uma medicação em Richarlison que vem a óbito. Nesse caso, o senador não responderá por homicídio, uma vez que a morte de Richarlison se deu pelo erro médico. Eita, eu adoro essa matéria, o nome disso é concausa. As concausas vão se dividir em concausa pré-existente relativamente independente, concausa concomitante pré-existente, concausa concomitante superveniente. Neste caso aqui, nós estamos falando de uma concausa superveniente.
Por que superveniente? Porque ela veio depois do crime, não foi? Ó, primeiro ele atirou a taça. Depois ele foi para o médico e ele morreu por conta de quê? Do anestesista. Então, o que gerou a morte veio depois, por isso que ela é superveniente. Se fosse antes, ela seria, se fosse durante, ela seria concomitante. Se ela já existisse, seria preexistente. Ok? Mas como ela é depois, ela é superveniente. Isso tudo tem na aula, professor, tem tudo explicando de forma bem mais lenta, porque a gente não tem só meia hora, né? Mas tem tudo lá. Então ela é superveniente, ela gerou um resultado? Gerou, então ela é relativamente independente. Aí vem a pergunta, ela por si só gerou o resultado? Essa é a pergunta que você tem que levar. A conduta secundária, a concausa, foi ela e somente ela que gerou o resultado? Depende, ok? Por quê? Olha só, eu te dei uma facada. Exemplo clássico, todo doutrinador usa essa, não sei por quê. Te dei uma facada, você entrou na ambulância, a ambulância estava correndo, capotou, né? Porque ela colidiu com o carro, ela capotou e você morreu. Você morreu foi porque eu te dei a facada ou porque a ambulância capotou? Você morreu porque a ambulância capotou. Uma ambulância capotar é comum? Assim, ó, é um desdobramento natural de uma facada uma ambulância capotar? Não, não é. Então, aquela concausa, ela gerou por si só o resultado. Então, eu respondo só pela facada e não pela sua morte. Porque o que você morreu mesmo foi por um desdobramento totalmente nada a ver com a minha facada, né? Porque não é comum, não é comum. Agora, é comum você ir para uma mesa de cirurgia depois de tomar um corte no fêmur? É, né? É natural. Um erro médico pode ocorrer? Pode. Ele ocorreria se você não tivesse feito aquilo? Não ocorreria. E é um desdobramento natural? É um desdobramento natural. Entende a diferença da ambulância para o erro médico? É porque na ambulância é totalmente extraordinário. É totalmente fora do comum. Já o erro médico, porque você colocou o cara naquela mesa de cirurgia, aquela concausa, ela veio por conta da sua ação. E se ela veio por conta da sua ação, você responde pelo homicídio. Perfeito? Gente, essa matéria ela é chata. Eu coloquei aqui porque eu preciso colocar. Vá nas nossas aulas e veja explicado cada tipo de concausa, muito bonitinho. Aqui eu preciso explicar rápido, ok? Então, professor, no caso da ambulância? Aí, meu querido, ele responde só pela facada. Ele responderia só pela facada, perfeito? 4. O artigo 135 do Código Penal prevê a omissão quando da ausência de assistência, quando possível fazê-la sem risco ou solicitar socorro da autoridade pública. No que se refere ao tipo penal, a pena será aumentada pela metade em caso de lesão corporal de natureza grave e duplicada em caso de morte. Então estamos aqui na omissão. Ok? É um crime omissivo. Beleza, aqui está tudo de acordo com o artigo 135 do Código Penal. O que a questão quer saber é o seguinte: a pena será aumentada pela metade em caso de lesão corporal de natureza grave e duplicada em caso de morte? A resposta é não, ok? A pena será, meu querido, triplicada em caso de morte, perfeito? Questão errada.
Lindomar, enfermeiro, ficou responsável pelos cuidados de Maria Tereza no decorrer de sua internação no Hospital Sara Logos. Maria Tereza veio a óbito por falta de um medicamento diário. Marcos, contador, presenciou um acidente automotivo e não prestou o devido auxílio, ainda que sem risco, pois tinha um contrato importante do trabalho para fazer. Vamos ver aqui. Lindomar responderá por omissão própria, sendo responsabilizado pelo resultado. Marcos responderá por omissão imprópria nos moldes do artigo 135 do Código Penal. Professor, me traz à memória qual que é a diferença da omissão própria para a omissão imprópria. Meu querido, a omissão própria, ela é exatamente essa do artigo 135 do Código Penal. Quando você não presta auxílio a uma pessoa, podendo fazer sem risco a você, ou caso gere risco a você, você não acione as autoridades. Essa é a chamada omissão própria. Aí eu te digo, se você omitiu a chamar a ambulância e o cara morreu por conta do atropelamento, você responderá por homicídio? Não, você responderá, veja bem, pela pena da omissão própria do 135, triplificada em razão da morte. Mas você não responderá pelo homicídio em si, que tem de 5 a 20 anos. Perfeito? Homicídio simples, né? E tem os qualificados que são maiores. Perfeito? Então a própria 135. É só. Quer saber que é omissão própria? 135. Professor, agora eu quero saber o que é omissão imprópria. Eita, que o tempo está acabando. Ô, Jesus, ajuda. A omissão imprópria. Na omissão imprópria, você tem o dever de cuidado. É a mãe que deveria alimentar o filho. É o carcereiro que devia cuidar do recluso. É o quê? É o enfermeiro. É o enfermeiro que ficou responsável e não deu. Professor, então ele responde pelo qual? Ele responde pelo 135? Não, ele responde, meu querido, minha querida, meu cheiroso e meu tudo de bom. Ele responde pelo próprio homicídio. Por que, professor, ele responde pelo próprio homicídio? Ele responde pelo próprio homicídio porque ele tinha o dever de cuidar. Então, para ele cabe o resultado. Lembre-se sempre, omissão imprópria tem a ver com o dever de cuidar. Bora, professor, que o tempo está acabando. Lindomar responderá por omissão própria, sendo responsabilizado pelo resultado. Lindomar era quem? Lindomar era o enfermeiro que tinha dever de cuidado? Não. Marcos responderá por omissão imprópria? Não, Marcos responderá pela omissão própria. Marcos responderá por omissão própria e o resultado gerado pelo acidente poderá ser imputado a ele? Não, o resultado não poderá ser imputado a ele, porque a omissão própria não imputa. E aí a letra correta vai ser a letra D. Lindomar responderá por omissão imprópria, podendo responder por homicídio nos moldes do artigo 121 do Código Penal. 6. No molde do artigo 18, disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. No entanto, o Código Penal brasileiro possui o instituto do dolo indireto. Ocorrerá o dolo geral por erro sucessivo quando o agente possui a ciência de que determinado crime poderá gerar um resultado e, mesmo assim, opta por realizá-lo. Não! A gente está aqui diante do dolo eventual, do dolo eventual. Por quê? Porque olha só, o que é o dolo eventual? Ele sabe que vai dar merda e ele assume o risco. É aquele seu amigo picareta que bebe e dirige e você não fala nada. Você é tão picareta quanto ele se você não fala nada, tá? Então este é o dolo eventual. Professor, se isso aqui é dolo eventual, o que é um dolo geral por erro sucessivo? É o seguinte, ele foi lá, ele cometeu um crime, né? Ele esfaqueou alguém, achou que a pessoa tinha morrido, joga ela no terreno baldio e tampa ela com terra. Ela morreu sufocada. Ela morreu por um dolo geral de erro sucessivo. Ela não morreu por conta da facada, ela morreu sufocada. Entendeu? Foi o outro crime que ele cometeu e não o primeiro. É simples, é bem simples. Então a questão está
Errada, professor. O tempo está correndo, professor. Vamos lá. 7. João adquiriu legalmente um revólver calibre 38 para a defesa de sua propriedade e de sua família. Após ouvir passos em sua casa e o barulho da porta abrindo, realizou 3 disparos. Pá, pá, pá! Ao acender a luz, verificou que se tratava de seu filho que saíra escondido para uma balada. Que triste. No que se refere ao caso narrado sobre crime culposo, assinale a alternativa correta. O agente estará abarcado pelo Instituto da Culpa Consciente. Para que o agente responda pelo crime da modalidade culposa, será necessário que o tipo penal preveja expressamente essa possibilidade. João praticou o crime de homicídio incorrendo em culpa imprópria e João responderá por homicídio doloso. Gente, o nosso tempo está acabando, esse aqui não vai dar para brincar muito, mas vamos só falar o seguinte. Olha só, esse é o Necta. Para que responda pelo crime na modalidade culposa, será necessário que o tipo penal preveja expressamente essa possibilidade. Esta é a resposta correta, por quê? Porque o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, ele traz que só será culposo um crime, só poderá ser considerado culposo um crime quando previsto expressamente em lei. Então vai existir roubo culposo? Não. Né? Então vai existir, vamos lá, extorsão mediante sequestro culposa? Não, por quê? Porque não existe na lei a forma culposa. Já no artigo 121, lá embaixo, logo após os qualificados, tem o culposo. Perfeito? Então precisa estar expresso em lei a possibilidade daquele crime ser considerado culposo. O intercrimes parte da preparação até a execução do crime. No que se refere ao intercrimes, assinale a alternativa incorreta. A cogitação é a fase meramente preparatória e não possui hipótese de punição, sem exceções. Isso aqui está correto de acordo com o Código Penal. Por quê? Porque não se pune a mera cogitação do crime. Eu sei que você já pensou em matar seu irmão quando ele comeu a sua marmita, aquele docinho que você trouxe da festa da sua tia. Você pensou, nossa, eu mataria ele. E aí, ó, se isso aqui fosse permitido, só você pensar, eu mataria meu irmão, você seria punido. Ok? Conatos remotos diz respeito aos atos preparatórios e consistem na preparação para o crime. O direito penal, em regra, não pune os atos preparatórios. No entanto, o próprio Código Penal traz exceções. Então, o conatos remotos é o ato preparatório. Então, você foi lá e afiou a faca para dar uma peixeirada no seu irmão. Ou o cara foi lá e já comprou a balaclava, ou já fez ali todo o esquema do crime. Esses atos meramente preparatórios, eles, em regra, não são punidos. Eles não são punidos, perfeito? Ah, professor, mas aqui tem uma exceção. E qual é a exceção? Petrechos de falsificação. Você ter consigo os petrechos para falsificar moeda é um ato preparatório e a lei pune ele, perfeito? O exaurimento após o crime não é capaz de alterar a tipificação da conduta e a consumação ocorrerá quando o agente conseguir realizar todos os requisitos do tipo penal. Oh, meu Deus, o professor colocou um não aqui. Vamos lá. O exaurimento ocorre após o crime e é capaz de alterar a tipificação da conduta? Não. Tá? O professor colocou incorreto e esqueceu, perdão, gente. Então, o exaurimento ele ocorre sempre depois da consumação do crime e ele é incapaz de modificar o tipo penal. Perfeito? E a consumação ocorrerá quando o agente conseguir realizar todos os requisitos do tipo penal. Certíssimo, certíssimo. E aí, gente, o que aprendemos hoje? Que o Código Penal brasileiro, isso aqui, gente, leva isso aqui para o seu resumo. Leva isso aqui, copia. Isso aqui, ó, isso aqui estava no meu caderno de erros. Um dia eu vou trazer para você sobre caderno de erros. Você leva isso para o seu resumo, você tem, olha, com meia hora de aula em um slide. Pô, dá valor, dá valor.
O Código Penal brasileiro adota a teoria tripartite, típico, ilícito e culpável. Os crimes materiais exigem a ocorrência do resultado. Os crimes formais não exigem o resultado e os de mera conduta não exigem o resultado. Erro médico, com causa superveniente relativamente dependente que por si só não gerou o resultado. Então ele responde pelo homicídio. A omissão própria está prevista no 135 e independe resultado. A omissão imprópria prevê um dever de cuidado e o agente responde pelo resultado. No dolo eventual, a gente prevê, mas não liga para o resultado. Na culpa imprópria, a gente quer o resultado, mas acredita estar abarcado por excludente de ilicitude. No crime preterdoloso, existe um dolo na ação e culpa no resultado, e o exaurimento não é capaz de alterar a tipificação da conduta. Meus queridos, meus cheirosos, meus tudo de bom, a aula de hoje foi corrida, nem deram só meia hora. Vai lá, manda mensagem pro professor André e fala: professor, a gente quer 1 hora de questões de direito penal. Um grande beijo, um grande abraço e tudo de bom.